Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Márcia Meis, eu sou de Santa Catarina e quero contar essa história para você, essa história real. E quanto mais eu vejo a dedicação de uma mãe pelo seu filho, porque a mãe é assim, né? Bichinho dedicado ao filho, a mãe deixa de se alimentar, a mãe deixa de comer para colocar o que comer na boca do seu filho. É um amor incondicional. E quanto mais eu vejo esse amor incondicional, esse amor imensurável, mais eu fico pensando, será mesmo que fizemos o certo? Vou te contar. Eu, por exemplo, eu vim de uma família onde aos 6 anos eu fiquei órfão de pai. E automaticamente de mãe, porque a minha mãe tinha apenas 27 anos de idade e a minha mãe ficou viúva com 7 filhos. Presta atenção, com 27 anos, mamãe ficou viúva tendo 7 filhos, sendo que o filho mais velho dela tinha 8 anos e o mais novo estava ainda no ventre da mamãe. Ela estava barriguda ainda do 7º filho, pois estava numa gestação de 7 meses quando a mamãe se enviuvou. Imagine, você que está acompanhando a minha história, imagine isso hoje, nos tempos atuais. Seria um caos na vida de qualquer mulher, né? Mas também foi um caos há tantos e tantos anos atrás. Já já eu revelo para vocês quantos anos atrás. Eu e os meus irmãos fomos sobreviventes de um destino que nos foi imposto, colocado a cada um de nós. Hoje, quando vejo a forma que muitos tratam seus cachorros, eu imagino o quanto teria sido mais feliz se eu tivesse tido pelo menos um pouco desse cuidado. Sabe, não estou exagerando não. E também, Paulinho, aqui não vai nenhuma crítica a quem trata tão bem o seu cãozinho. Acho muito bonito uma pessoa quando se dedica ao seu cãozinho. Eu estou apenas me comparando para que vocês possam entender. Quando hoje eu vejo o tratamento de determinados cachorros, que eu admiro esse tratamento, eu penso assim comigo, puxa, que inveja que eu tenho desse cachorro. Que inveja que eu tenho desse cachorro, porque se eu tivesse tido pelo menos parte desse tratamento, teria sido mais feliz, teria sido melhor para mim, se eu tivesse tido pelo menos um pouco desses cuidados. Eu vou explicar. É que a nossa alimentação, ela era totalmente controlada pela falta da alimentação, pela escassez. O bife que nós comíamos, de vez em quando tinha um bife, ele era dividido ao meio, o bife. Era metade minha e metade do outro irmão. Foram os meus avós maternos quem nos socorreram, porque a minha mãe não ia dar conta. Como é que ela ia dar conta de 7? Imagine você que está acompanhando, de uma hora para outra, cair de paraquedas, uma mulher grávida, com 7 filhos pequenos, sem ter absolutamente nada, porque os meus pais moravam de aluguel, e quando o papai faleceu, já ficamos abandonados num cemitério. Eu não estou exagerando, porque tem gente que fala assim, mas peraí, essa descrição da tua história, será que não tem nenhum exagero não, para que a gente se penalize de você? Gente, eu não preciso de que ninguém se penalize de mim. Eu não estou pedindo absolutamente nada para vocês, a não ser a atenção de vocês e explicar o quanto eu sofri. E não só eu, os meus irmãos também, a minha mãe também. Quando o papai foi sepultado naquele cemitério, já no cemitério ficamos sem casa.
Mas como assim? Explico. Meu pai, ele já não pagava o aluguel, já tinha alguns meses. E enquanto nós estávamos sepultando o papai, não ficou ninguém em casa, não ficou a mamãe, não ficaram os filhos, nós estávamos todos no cemitério. O que o pessoal fez? O dono da casa, que era quase um vizinho, sabedor disso, ele colocou aqueles móveis, que se é que eu posso chamar de móveis, colocou aquela quinquilharia toda para fora, passou cadeado com corrente no portão e nas portas. E aí ele ainda foi lá no cemitério. E segundo ele foi ao cemitério no momento do sepultamento do papai, conversar com a minha mãe, nós pequenos, todos ali chorando a morte do papai. Ele foi lá ao cemitério para falar assim, olha, para a senhora não passar mais tristeza, mais nervoso, nem volte para sua casa. Eu coloquei tudo que vocês tinham num caminhãozinho 3/4, coube tudo, coloquei num caminhãozinho 3/4 e já está carregado. Inclusive o pessoal está aqui na parte externa do cemitério aguardando quando vocês saírem daqui, porque não tem a menor condição de vocês continuarem com aquela casa. Seu Alceu, é o nome do meu pai, seu Alceu já não me pagava há 5 meses, agora ele morreu. Eu tinha certeza absoluta que a senhora não poderia também saldar a dívida. Então eu, para não ter mais problemas, já coloquei vocês para fora. O homem ainda foi lá no cemitério falar isso para minha mãe como se isso tivesse sido da parte dele um cuidado para conosco. Imagine. Então a mamãe, quando saiu com a gente do cemitério, o caminhãozinho 3/4 já estava carregado na frente do cemitério. Quer dizer, carregado. Na verdade, nem chegou a ficar carregado com aquelas quinquilharias da mamãe. Algumas caminhas, uma mesa, umas cadeiras, um fogão de 4 bocas, mas só funcionavam, parece que 2 bocas. Foi muito triste mesmo. Isso já aconteceu no interior do cemitério. Imagine vocês a minha mãe com aqueles filhos todos. O dono da casa agiu rápido, nem permitiu que voltássemos para casa e nos deixou no abandono do próprio cemitério. Mas Deus permitiu que meus avós, mesmo muito pobres, vovô e vovó, nos socorressem, nos amparassem a todos. Então quando vira o caminhãozinho lá na frente, não filha, não fica assim não, calma. A minha mãe chega se desesperando, quer dizer, já estava desesperada pela morte do marido Alceu. Meu pai, calma filho, vamos para casa, nós vamos para casa. Aí o motorista do caminhãozinho ainda tocou lá para casa do meu avô, da minha avó, e foi lá que tudo foi depositado. O que fazia o meu avô? É a pergunta que não quer calar. Meu avô, ele era um simples empregado de açougue. E a minha avó, ela já trabalhava como diarista, ambos analfabetos. Nem vovô e nem vovó sabiam ler e nem escrever, mas tinha um coração que não tinha tamanho, um coração generoso. E com pouco que eles tinham, repartiram para aquelas pessoas, todos 8, né? Porque era minha mãe 7, 8 pessoas. Assim, depois dos meus 6 anos, foi a minha infância, sabe? Morando naquela pequena casa, onde não havia energia elétrica, na casa do vovô e da vovó não tinha energia elétrica. Não tinha banheiro, como a gente conhece hoje. O banheiro não tinha. Pouquíssima comida, porque, imagine, 8, né? De uma vez na casa. Minha mãe, 7 filhos, mais o vovô, mais a vovó. Tudo era racionado. O bife era dividido, quando tinha bife, ao meio. Coxa de frango, dividida ao meio. Como é que é possível? A minha avó ensinava a gente, ó, você come desse lado da coxa de frango e ele come do outro lado. Porque são 2 coxas cada frango. Se fossem assim divididas, dava para 4. Eu não tô relatando isso porque eu tenho o objetivo de pedir alguma coisa. Não. Estou apenas relatando isso porque tudo isso foi vivido por mim. Isso tudo foi realidade, sabe? Eu às vezes sinto que quando conto a minha história assim, relatada com toda a sua crueza e verdade, eu acabo por ajudar pessoas que às vezes reclamam com a barriguinha cheia. Foi difícil, foi muito difícil. Até as roupas eram poucas. Eu ia passando a minha roupa para outra irmã e a outra irmã passava para mim, sabe? Era do menor pro maior, não, era do maior pro menor e assim por diante. Até que todos usassem aquela mesma roupa. Então, às vezes a roupa chegava em você já estava acostumado com aquela roupa de ver com o seu irmão. Ainda me lembro que a vovó,
Ela fazia remendos na roupa. Ela tinha uma maquininha de costura manual. Vocês já viram máquina de costura manual? Eu acho que pouca gente teve essa oportunidade. Era uma máquina que tinha uma espécie de uma manivela, aqui na mão, ó. Era uma manivela, você ia girando aquela manivela e ia costurando. E vovó, mesmo analfabeta, ela conseguia recortar os tecidos, refazia novas peças com aquela maquininha de costura manual, com sobras de tecido. Às vezes a vovó passava numa determinada loja, tinha lá um rabo de tecido, a pessoa cedia para ela. E com aquele rabo de tecido é que ela fazia uma nova peça para nós. Mas ainda assim, a gente aproveitava de muito bom grado e bom gosto. Verdade. E agora me dói bastante quando eu falo isso. Eu não me lembro de ter recebido um beijo. Não dava tempo. É gozado o que eu estou falando para vocês. É incrível, mas aonde tem miséria, não tem carinho. Não dá tempo. Eu acho que a pessoa envolvida, a pessoa adulta, ela fica tão preocupada em nutrir, em salvar, que ela esquece de dar um beijo. Ela esquece de fazer um carinho. Eu não tive, sabe? É daí que vem essa inveja que eu tenho dos cães. E não há crítica em quem trata o cão assim. É que eu nunca fui tratado desse jeito. Então, eu não me lembro de receber beijo, de receber um carinho. Eu apenas me lembro da tristeza imensa e dos meus irmãos menores, pois não tínhamos nada nosso. Dividimos uma cama velha de casal, 4 crianças, às vezes 5, na mesma cama. E no mesmo quarto dormíamos todos os 7. E mais a minha mãe. Nosso colchão de palha e uma velha coberta de algodão era o que tínhamos. No inverno, o que realmente nos aquecia, bom, é gostoso. Talvez seja o período do ano, o inverno hoje, quando chega o inverno, aqueles dias frios, é a única coisa que eu me lembro com muito prazer e alegria, porque era difícil sentirmos frio, porque um corpo juntinho do outro, o calor humano, ele aquecia. É por isso que uma ninhada de gatinhos, uma ninhada de cachorrinho, não passa frio, porque um fica coladinho no outro. E nós agíamos exatamente assim, as coisas aconteciam exatamente assim, sabe? Nós nos aquecíamos. Nossos brinquedos, os nossos brinquedos, um pedaço de pau para os meninos, eles fingiam que aquele pedaço de pau era cavalo, às vezes. Você já viu bucha? Essa bucha que se usa para tomar banho? Então, aquela bucha, enquanto está no pé verde, a minha avó colhia com a casca e a minha avó enfiava assim uns galinhos naquela bucha, eram os bracinhos, enfiava debaixo mais outros 2 galinhos maiores, as perninhas, e aquela bucha virava a nossa boneca. Alguns pedaços de vidro quebravam uma garrafa. A gente pegava aquele vidro, era a nossa loucinha. A gente brincava de casinha, era a loucinha, era o pratinho, era o caquinho de vidro. Um pauzinho menor, aquele pauzinho miudinho, eram os talheres da nossa casinha. E parece que o brinquedo estava perfeito, estava completo. E como nós sempre sentíamos fome, como a fome era uma coisa que não se apartava da gente, parece que as nossas brincadeiras era sempre de fazer comidinha, sempre. Tinha uma plantinha chamada azedinha, uma plantinha verdinha, e a gente fazia comidinha com azedinha, porque a azedinha podia comer mesmo. A gente colhia no chão. A azedinha, ela era nativa. A azedinha era da terra. Vamos fazer comidinha com azedinha? Então a gente colocava naquele caquinho de vidro a azedinha e tirava a azedinha de lá e comia mesmo a azedinha, porque a gente estava com tanta fome. Então a gente não fingia. Hoje eu vejo, né? A criança brincando. A minha neta mesmo brincando. Ela finge que está fazendo comidinha e finge que come. Nós comíamos mesmo. Tamanha a nossa fome, nós comíamos mesmo. A azedinha. Ou às vezes uma frutinha do mato. Porque nós passávamos os dias soltos. Nós éramos livres. Totalmente livres. Passávamos os dias completamente soltos. Éramos como bichinhos sem dono, sabe? Acordávamos, ganhávamos a nossa fatia de pão, às vezes com direito a uma xícara de café, outras vezes apenas o pão com pão. A avó falava assim, hoje é pão com pão. De vez em quando, ela conseguia juntar nata, porque o leite
Você vê que tudo é providência divina, né? Naquele tempo, o leite que a avó comprava, quando ela comprava o leitinho, ela fervia, formava uma nata. Então a minha avó ia aguardando aquela nata do leite, e com aquela nata, ela fazia um pouquinho de manteiga. Então quando ela conseguia juntar um pouquinho, ela falava, hoje tem pão com manteiga. Gente, aquilo era uma festa, aquilo era uma alegria. E quando a manteiga não dava certo, a manteiga da avó ficava doce. Ficava mais gostosa ainda quando não dava certo a manteiga da avó. Ficava uma manteiga doce, parecia uma geleia. Nossa, como a gente se alegrava quando a vovó anunciava que tinha manteiga. E o nosso almoço? Nosso almoço se resumia a um prato de feijão com farinha de mandioca, um pouquinho de arroz, batata doce. Naquele tempo o arroz era caro. Eu me lembro que a minha avó falava, gozado, né? Tinha tanta plantação de arroz, mas o arroz era caro. O macarrão, macarrão era comida de domingo. Macarrão era comida de domingo. Eu me lembro até hoje do maço de macarrão, era comprido assim, azul. Era um azul quase azul marinho, o pacote de macarrão. Era comida dos domingos. Ou algum dia de festa. O molho do macarrão era feito com sardinha em lata e era uma delícia. A carne era realmente algo de luxo. E quando tinha o bife, divide no meio. É metade para você e metade para o teu irmão, para tua irmã. O que o meu avô sempre conseguia trazer era ossada. Meu avô, ele acabou fazendo amizade com o pessoal do matadouro. Pobre tem dessas coisas. Não critique um pobre quando ele está procurando fazer amizade com alguém, porque de repente essa amizade tem o objetivo de matar a fome de alguém. Vovô fez amizade com o pessoal lá do matadouro, mas tinha um objetivo, porque ele ganhava os ossos. Quando eu digo os ossos, eu não estou exagerando, osso mesmo do boi. Então aquele osso, ele era cozido, era raspado, aquela carninha que sobrava naquele osso, sabe? Era raspado aquilo. Quando não, o vovô trazia do matadouro partes menos nobres. Aliás, era uma parte plebeia do boi. Bucho, que hoje muitos conhecem como dobradinha, né? Bucho, o rim do boi, o fígado do boi, cérebro do boi. Você já comeu? É uma delícia. A minha avó inventou um prato que era o cérebro do boi feito à milanesa. Gente de Deus, aquilo era uma delícia. Quando eu falo para as pessoas me fazem careta, falam, não me fala isso não. Você comia isso? Gente, comia. Cérebro de boi. A vovó dizia, fica mais inteligente. Eu nem sabia que o boi era tão inteligente assim. Cérebro de boi à milanesa. Imagina como foi a minha vida. E como era difícil manter aquelas pessoas todas. 8 chegaram na casa do vovô e da vovó, mas o vovô e a vovó, 11. E de vez em quando o irmão do vovô, tio Clemente, passava por lá, 12 para alimentar. Chegava na hora do almoço ou do jantar, 12 para alimentar. Quando tinha farinha de trigo, a minha avó fazia o pão. Fazia aquela massa, amassava o pão, depois ela assava num forno a lenha. Esse forno a lenha ficava na rua. Não ficava dentro da casa porque não cabia, não tinha lugar. Ficava na rua. Então vizinhos viam, né? E a vovó dizia que ela tinha medo de denúncia, porque o forno ficava na rua. Então a avó cedia algum pão para algum vizinho para ele ficar conivente com a nossa história, para que não houvesse denúncia de que o forno funcionava na rua. A gente ocupava um espaço público para poder fazer o pão. Eu me lembro que a vovó, quando ela conseguia fazer farinha, bastante farinha, ela fazia pelo menos 3 vezes na semana. E cada fornada dava uns 7 pães. Só que ela repartia 2, ela tinha que dar para a vizinhança, para ninguém denunciar. Gente, eu estou falando disso tudo para vocês, não é para chorar, não é para pedir. Vocês vão entender até o final dessa carta, até o final dessa história, mas ouçam com muita atenção. Assim, com essa dificuldade, foi a minha vida dos 6 aos 10 anos. Porque dos 10 para frente começou uma nova história, um novo momento, e que muito breve eu contarei. Diante de um pouco do que contei até aqui, eu peço a vocês que reflitam, por favor. Será que os nossos filhos conseguem entender um pouco do que foi isso? O seu filho que está em casa, se você pudesse compartilhar
com a tua filha? Será que eles conseguem entender? Porque eu sei que quem tem a minha idade consegue. Já já eu revelo, tá? Quanto tempo foi, quantos anos faz. Já já eu revelo. Mas pergunto, será que o seu filho conseguiria entender tudo isso que eu vivi? Fica a pergunta no ar. Porque hoje fizemos tudo e fazemos tudo o que nós podemos fazer para dar o melhor para os nossos filhos. E o que eu tenho visto por aí são filhos insatisfeitos. Ah, não, mãe, eu não quero essa roupa não é da tal marca, eu não quero esse tênis, porque esse não pertence a tal marca. Mãe, eu quero um celular novo, esse aqui já não dá mais para usar, mãe. Não é possível, não é possível, é possível. É possível porque eu vejo dentro da minha família filho, neto chorando porque quer o computador. Já não basta mais o computador que eles têm, que é um tal de touch, o que toca na tela e aí você com o dedo assim feito pinça amplia a imagem na tela. Ah, eu quero um touch, mãe. Eu quero um notebook touch. Esse aqui não serve. Gente, o que foi que mudou? O que foi que mudou? Ah, mas peraí, também você sofreu tudo isso e quer que todo mundo sofra tudo isso? Não, gente, não é o meu desejo. Mas eu gostaria, sabe, de escrever essa história nos detalhes para que vocês refletissem, para que vocês entendessem. Dos meus irmãos, dos 7, nenhum se tornou bandido, nenhum. Todos seguiram os exemplos da minha mamãe, que coitada, pouco pôde fazer por nós, mas seguir os exemplos do meu vovô, que fez amizade com o pessoal do matadouro para levar a alçada de boi para casa. Essa amizade é preciso. Aí sim, nós aprendemos. Não é interesse. Não é interesse. Quando você faz amizade com alguém, não é interesse, mas também com o objetivo de que portas sejam abertas. Aí sim. Ao que percebo, essa nova geração ela vive uma história completamente outra da nossa. A nossa geração, e aí me refiro a você, que talvez tenha a minha idade, já já eu revelo, nós passamos momentos muito piores. Mas nós também nos tornamos adultos mais responsáveis, mais conscientes da importância de ser pai, de ser filho, a importância de ter uma família unida, de ter um avô amigo dos trabalhadores do matadouro. Hoje, eu também vejo muitos filhos de uma geração depois da minha que estão deixando os seus pais no abandono, que se afastam deles porque não se tornaram personalidades e nem conseguiram formar grandes fortunas. Fizeram por seus filhos o que eu fiz pelos meus, me dediquei a eles por amor e com amor eu dei a eles o que eu não tive, que foi uma mãe presente, um pai presente. Acreditei que o amor seria o que de melhor poderia dar para os meus filhos. E isso eu fiz não por obrigação, mas porque realmente eu os amei mais do que a mim mesma. Porque uma mãe, ela tem um amor incondicional por um filho. Amei os meus filhos mais do que a mim mesma. Eu acreditei que poderia dar a eles uma educação de valores, onde o respeito, onde a honestidade possam valer e fazer a diferença. Mas eu esqueci, talvez, de ensinar. Talvez eu tenha esquecido de ensinar a eles que o dinheiro pode comprar tudo que é material. E, aliás, é bom para isso. E se faz muito bem com o dinheiro quando se usa bem para isso. Mas o dinheiro não é mais importante do que um beijo. Não é mais importante do que um abraço. O dinheiro não é mais importante do que o reconhecimento de escutar, que mesmo não deixando uma fortuna material, deixamos apenas um aprendizado de amor e dedicação. Legado. Qual é o legado do meu pai? Qual é o legado da minha mãe? Você já parou para pensar nisso? Qual é o legado? O que deixou a tua mãe, o que deixou o teu pai? Ah, me deixou uma fazenda, um apartamento cobertura, me deixou um carro, uma Ferrari, me deixou joias maravilhosas, joias no valor de milhões e milhões. Não estou falando disso, não. Não, eu não estou falando disso. Porque a gente vive... Olha, escuta o que eu vou dizer a você. Escuta, eu estou aqui para dizer que a gente vive com a metade do bife. Eu estou aqui para dizer para você que a gente vive com a metade da coxa de frango. Eu estou aqui para dizer para você que a gente, comendo pão com pão, se alimenta.
Eu tô aqui para dizer para você que quando o teu avô, ele faz amizade com o pessoal do matadouro e que traz a alçada do boi, se aproveita ainda muita coisa daquela alçada. O osso seria jogado fora e ainda se aproveita muita coisa. Não. A vida é muito mais do que dólares. A vida é muito mais do que o acúmulo de uma dinheirama, seja o dinheiro que for. Eu tenho X euros. Não importa. Eu tenho X em ouro. Não importa. Eu, Márcia Meis, eu estou escrevendo essa carta para dizer que eu vivi comendo metade do bife, metade da coxa. Eu vivi. Mesmo no dia que meu pai foi sepultado. E estando ao lado dos meus irmãos e da minha mãe no cemitério, nós ficamos sabendo que não tínhamos mais casa. Que o pequeno caminhão com a nossa mudança de quinquilharias estava no portão do cemitério nos aguardando. Eu sobrevivi a tudo isso. Eu tô aqui para contar para vocês. Eu comecei a relatar tudo quando eu tinha 6 anos, né? Pois é, tudo isso que eu acabei de relatar tem 64 anos passados. Eu tô com 70 hoje. 70, firme, forte. Não tenho mais o vovô, não tenho mais a vovó. A minha mãe também já não existe mais. Tenho os meus irmãos. Eles estão, assim como eu estou. Estamos aqui ainda firmes. E hoje eu não quero pedir absolutamente nada a ninguém, até porque não preciso. Eu queria apenas dizer a vocês que a gente sobrevive, que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. E quando eu digo que eu sinto inveja de determinados cachorros, não é para criticar dono de cachorro, é para dizer que eu nunca tive esse carinho. Me trata como um cachorro, por favor. Essa frase é minha. Eu digo isso pro meu filho, para minha filha, pro meu outro filho, para minha outra filha. Eu tenho 4, 2 casais. Eu digo isso pros meus netos. Eu digo isso pro meu marido. Eu falo assim, me trata como um cachorro, por favor. Eles riem, eles sabem o que eu estou falando. Eu quero um afago, o mesmo afago que recebe um cão na sua cabeça. Eu retribuo, abanando o rabinho e lambendo as suas mãos. Eu ainda não terminei a minha história, mas vai ficar muito longa se eu contar a virada que eu tive na vida depois dos 10 anos. Eu prometo voltar numa outra carta para contar sobre a virada da minha vida. Por hoje, você ficou sabendo como é que ela foi dos 6 até os meus 10 anos. Foi assim. E eu sobrevivi.